Então vamos lá, abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo 20. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Christian, casado com aquela moça que estava cantando comigo, a pastora Patrícia. Essa outra moça que gostou da moça, pastora Alice, que estava ministrando dízimos, oferta, ela é a pastora Alice, Cardoso, que já está há 19 anos aqui. E aquela outra moça, da Venezuela, que cantou aqui o playback, a pastora Edmedite. Eles estão já há alguns anos aqui no Brasil, mas conosco aproximadamente um ano e meio aí que a gente vem caminhando junto. E o marido dela, o pastor Jean, fez a abertura do culto, Jean Carlos, São pessoas que a gente tem acompanhado e que a gente sabe que são pessoas de Deus, Então, saibam que cada um que falou aqui nessa noite são pessoas que, no mínimo, têm temor a Deus, Não são perfeitos, Mas são pessoas que temem a Deus. Então, pode ter certeza, se algum deles for usado para falar qualquer coisa, pode ter certeza que vem da parte de Deus. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 20. A gente vai ler até o 22. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. E Elias, o profeta, chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, então seguiu. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: eu, somente eu, permaneço profeta do Senhor. Porém os profetas de Baal são 450 homens. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos deu para repartir com a tua igreja na noite de hoje. E nós queremos declarar novamente que tu tens liberdade, Espírito Santo, para ministrar a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero nessa noite ministrar sobre escolhas, sobre a importância de uma decisão. Deus é um Deus que de tempos em tempos Ele nos submete a decisões. Caminhar com Jesus, seguir o caminho de Deus, vai de tempos em tempos nos colocar diante da parede, ou diante da necessidade de ter que tomar uma decisão. E nem sempre as decisões são fáceis. Nem sempre é fácil escolher seguir a Jesus. Já foi dito aqui pela pastora Edmedite, pela pastora Alice e pelo pastor Jean. Todos três deram pistas daquilo que Deus vai falar agora no visão da minha vida. O pastor Jean começou o culto dizendo: entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, largo o caminho que conduz para a morte, e são muitos que escolhem esse caminho, mas estreito e apertado é o caminho que conduz para a vida. Então Jesus dá a opção: olha, tem um caminho que é estreito, é apertado, mas esse é o caminho certo. Em contrapartida, tem um caminho que é largo, um caminho que é de muitas oportunidades. E muitos escolhem, e têm a liberdade de escolher esse caminho. Então, a vida cristã é uma vida feita de escolhas. De tempos em tempos eu terei que tomar decisões. E nessa noite, eu quero compartilhar com você algumas passagens bíblicas que mostram que muitos personagens da Bíblia precisaram tomar uma decisão, precisaram fazer suas escolhas. E esse texto que a gente escolheu aqui para começar a nossa mensagem, fala sobre um momento na história de Israel. Israel, para quem não sabe, é um povo que Deus decidiu escolher. Na sua soberania, Deus escolheu a nação de Israel como uma referência para a terra. Deus escolheu primeiramente um homem chamado Abraão, e Deus disse para Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, da descendência de Abraão,
veio os israelitas, ao qual Deus escolheu desde a fundação do mundo. É um povo escolhido. De uma certa forma, o povo de Israel representa também a igreja do Senhor Jesus. Embora que a igreja de Jesus hoje, ela não é mais composta apenas de israelitas. A igreja de Jesus hoje, espalhada na face da terra, ela é composta de judeus e gentios, israelitas e não israelitas, pessoas que são da linhagem de Abraão e pessoas que não são da linhagem de Abraão. Mas primeiramente Deus escolheu esse povo. Israel teve o seu reino dividido, reino do norte e reino do sul. E Acabe, ele foi o 7º rei do reino do norte. Após a divisão do reinado, Israel teve muitos reis, e Acabe foi um destes reis. E este homem, Acabe, casou com uma mulher completamente desviada, poderia-se dizer na linguagem de hoje, chamada Jezabel. Jezabel, ela era uma mulher idólatra, uma das rainhas mais perversas de toda a história de Israel. Uma mulher que adorava 450 falsos profetas, e ela tinha 400 sacerdotes de Astarote. Essa mulher, na linguagem de hoje, ela era completamente endemoniada. E porque Acabe casou com essa mulher perverteu completamente a vida de Acabe. E Acabe se tornou um rei idólatra. Acabe se tornou um rei completamente perverso, completamente distante do caminho do Senhor. E então, no reino de Acabe, Deus levanta um profeta chamado Elias. E existe um momento da história de Israel que Elias se apresenta diante de Acabe e ele vai dizer para o povo de Israel. Coloca de novo para a gente ali, versículo 21. Elias chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vocês vão cochear entre duas opiniões ou dois pensamentos? Em outras palavras, Elias estava dizendo: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se o Senhor é Baal, então seguiu. E o povo ficou em silêncio. Ou seja, o povo ficou mudo, porque o povo não sabia o que fazer. Seguir a Deus implicava em contrariar o rei à época, porque o rei com a sua rainha estavam pervertidos, estavam desviados completamente do caminho do Senhor. Então dizer não para o rei, né? Não sei se na história do Brasil atual se consegue fazer alguma ligação, né? Não sei se você consegue fazer alguma ligação. Aqui nessa igreja a gente não prega sobre política, né? Agora, o profeta se levantou e declarou: olha, é chegada a hora de tomar uma decisão. Vocês querem ficar do lado desse Acabe, que serve a Baal, ou vocês querem seguir o Deus de Israel? Então é a hora da decisão. Ali o profeta colocou o povo na parede, era a hora da decisão. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: Deuteronômio 30, 19: chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vocês, que coloquei diante de vocês a morte e a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver. Versículo 20: para que possas amar ao Senhor teu Deus, e para que possas obedecer a sua voz, e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e daria. Aqui mais uma vez, Deus declara: hoje eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus dá a oportunidade de escolha. Eu ministrava ontem à noite lá em Tijucas, Efésios
Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo a complacência da sua vontade. Pastor, você acredita em predestinação? Acredito. A Bíblia diz que Deus, desde a fundação do mundo, Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Só que esse mesmo Deus que nos predestinou, ou seja, Ele criou um plano para cada um de nós, Ele tem um plano para cada um de nós. A Bíblia diz em Jeremias que os planos dele são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro que nós desejamos. Esse mesmo Deus que tem um plano para cada um de nós, que nos predestinou para filhos, Ele nos dá direito de escolha. Você não é obrigado a aceitar a predestinação dele. Você não é obrigado a se tornar um filho dele. Para se tornar filho dele, você tem que escolher aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Quando a gente crê que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, a Bíblia diz nesse mesmo texto de Efésios capítulo 1, lá no versículo 13, que na hora que você crê na pregação do Evangelho, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, quando você professa a fé nele, você se torna agora, você é selado com o Espírito Santo, e você agora se torna filho. Filho por adoção. Agora, você pode ficar a vida inteira participando de cultos e de programações cristãs e nunca aceitar esse Jesus. E nunca entregar a sua vida para Ele. Então a predestinação de Deus para você não vai te alcançar, porque você escolheu não ser filho. Quantos estão entendendo? Embora Deus tenha um plano, embora que Ele gostaria que todos se tornassem filhos, Ele nos dá o tempo todo o poder de fazer escolhas. A vida nossa é feita de escolhas, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você escolhe se você quer tomar café da manhã com pão, com presunto e queijo, ou se você vai comer com manteiga ou com margarina, ou se você vai comer, não vai comer nada, você vai tomar um chimarrão com água quente. Você escolhe a roupa que você vai vestir, você escolhe. O dia todo a gente está fazendo escolhas. E o Deus que nos dá a oportunidade de fazer escolhas, Ele nos dá dicas. Em Josué capítulo 24, versículo 15, Josué 24, versículo 15, num outro momento na história de Israel, Josué, o líder, ele vai dentro do povo e ele declara: se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se aos deuses que vossos pais serviram, aos quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então aqui mais um momento na história de Israel, que o povo é colocado na parede. O líder, à época, Josué, ele estava ali renovando a aliança com o povo. Eu quero declarar que nessa noite é uma renovação de aliança aqui. Essa palavra de Deus aqui é uma renovação de aliança. Então você vai ter oportunidade nessa noite, embora que não seja culto de ceia, né? Mas a gente vai renovar a aliança, mesmo não sendo culto de ceia. Hoje é uma renovação de aliança sem o pão e o vinho, mas é igualzinho a ceia, o que a gente faz na ceia. Todo culto de ceia é uma renovação de aliança. E nessa noite Deus nos trouxe aqui para renovar a nossa aliança. E Ele vai lembrar a gente de algumas coisas. A gente pregou aqui, faz poucos dias, eu preguei aqui sobre Ruth e Noemi, uma moabita, que ficou viúva de uma sogra que também ficou viúva. E essa sogra, chamada Noemi, estava num país distante, ela decide voltar para sua terra, e quando ela decide voltar para sua terra, ela chama as suas duas noras e diz: olha, escolhe, a partir de agora vocês estão livres.
E uma das suas noras, chamada Ruth, disse para Noemi: aonde fores, eu irei, o teu Deus será o meu Deus. Por favor, não me insista para que eu te deixe. Então ali ela fez uma escolha, Ruth fez uma escolha. Eu queria pedir então para colocar de novo ali na tela Mateus 6,13, que foi o texto que o pastor Jean abriu o culto. Mateus 6,13. É 7,13? Escrevi errado então. Isso, obrigado. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Amados, nos últimos anos, Deus tem me usado para pregar que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então Jesus promete sim uma vida com abundância. Jesus tem prosperidade para a sua igreja. Jesus tem bênçãos para a sua noiva. Mas Ele nunca escondeu, nunca disse que seria fácil. Nunca disse que seria tudo fácil. Eu declaro para você, se você entrar em qualquer igreja que esconder de você que vai ser apertado o caminho, por favor, não fique nesse lugar, porque esse lugar não está falando a verdade. Jesus disse: o caminho é apertado. Ele nos convida a fazer uma escolha, e esse mesmo Deus que nos convida a fazer uma escolha, Ele já dá a dica: olha, vai ser apertado. No Evangelho de João, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não escondeu, Ele falou: vocês vão ter aflições. Vai ter aflição, vai ter que tomar a decisão de escolher o caminho apertado ou o caminho largo. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz assim: quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos que virem começarem a escarnecer dele. Eu amo esse texto, porque esse texto, ele é um retrato daquilo que a gente está conversando aqui nessa noite. Jesus primeiro ele fala: olha, se alguém quiser me seguir, vai ter uma cruz para carregar. E aí depois, na sequência, ele vai dizer o seguinte: qual de vocês vai construir uma torre que primeiro não senta para fazer conta, se tem condições de terminar essa construção, para que depois você não paga mico, Você começou a construir a torre, mas não fez a conta direito e não deu conta de terminar. Então veja que Jesus citou essa fala aí, depois de dizer: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Traduz para nós, pastor Cristo. Faz a tradução aí, do português para o espanhol. Faz a tradução. Jesus estava dizendo o seguinte, presta atenção, querido. Se você quer realmente me seguir, pega papel, caneta e calculadora e faz conta, faz conta, porque não vai ser fácil, não vai ser moleza. E tem uma coisa, presta bem atenção, calcula direitinho aí, bota tudo no papel, porque se você não der conta de me seguir, muita gente vai rir da tua cara depois, porque você falou para todo mundo que estava querendo me seguir, falou para todo mundo que queria ser meu discípulo, mas agora, no primeiro vento que veio, a primeira tempestade, a primeira guerra, a primeira luta, você já está pensando em desistir? Por isso que Jesus disse: calcula antes, para não pagar mico depois. Quantos estão entendendo?
Se todo mundo, no dia que entregou a vida para Jesus, escutasse essa palavra, ia pensar 2 vezes antes. É que nem todo mundo ensina isso. Deixa para ensinar depois, né? Mas você que está aqui hoje à noite, está pego, mano. Então Jesus, amados, ele sempre foi muito transparente. Ele sempre foi muito sincero. Ele nunca escondeu nada de ninguém. Ele deixou bem claro: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. E eu preguei aqui um dia, eu vou repetir: tomar a cruz nos dias de hoje. Quando a gente fala assim, para seguir Jesus tem que tomar a cruz. Aí o crente no dia de hoje acha que tomar a cruz é doença, tomar a cruz é ficar com saldo negativo no banco, né? Tomar a cruz é arrumar uma esposa, né, que é muito brava, ou um marido que é muito duro, né? É a minha cruz, pastor. Eu já sei, é a minha cruz. Não, irmão, isso não tem nada a ver com cruz. Isso não é cruz. Quando Jesus falou isso, ele estava falando exatamente da cruz, que um dia ele ia morrer nela. E o que era a cruz na época de Jesus? A cruz era um instrumento de tortura. A cruz era um objeto de madeira que tinha uma barra vertical e uma barra horizontal. E aquele objeto de madeira era para morrer nele. Então, quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, Jesus estava falando: se prepara para morrer. Mas como assim morrer? Morrer para as minhas vontades, morrer para os meus desejos, morrer para as minhas carnalidades, morrer para o egoísmo, morrer para a inveja, morrer para a vontade de vingança, morrer para o ódio, morrer para a vontade que me dá muitas vezes de fazer o mal para aquele que fez mal para mim. Porque agora você vai ter que perdoar essa pessoa. Você não vai poder fazer o mal. Quando você estava lá no mundão, quando dava vontade de fazer o mal para alguém que fez mal para você, você chutava ele na partida de futebol, né? Camarada lá no futebol, ele te deu uma canelada, você dava outra também. Mas agora com Jesus não dá mais. Agora com Jesus, você dá um tapa numa face, você oferece a outra. Se o camarada obriga você a caminhar 1 quilômetro, você vai 2. Se o camarada tira a tua capa, você entrega a túnica para ele, que é muito mais valioso. Quantos estão entendendo? Isso é carregar a cruz, irmão. Muitos de nós aqui são de origem católica. Eu sou de origem católica. E na igreja católica, todos nós aprendemos a oração do Pai Nosso. Aí na oração do Pai Nosso a gente fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que muitos de nós falavam isso da boca para fora. A gente nem sabe o que está falando, irmão. Seja feita a tua vontade significa que a partir de agora, a minha vontade, tchau, tchau. Não é mais agora a minha vontade, é a dele. Tá, mas se a vontade dele for que você saia da Venezuela para vir morar no Brasil, né? Como os pastores Jean e Smedite estavam lá na Venezuela, tinham uma casa própria, tinham uma vida boa, estavam tranquilos, pelo menos lá na cidade de Tigre, né? Onde eles moravam, né? Que não era Leão, era o Tigre. Lá, aquele camarada lá, o Maduro, né? Não estava incomodando eles. Agora nem pode incomodar mais, né? Mas eles estavam tranquilos. Mas aí o Espírito Santo falou para eles: vão para o Brasil. Mas Senhor, eu nasci aqui, está tudo tão bem, mas eu quero que vocês vão para o Brasil. Mas Senhor, não tem Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando eu falo seja feita a tua vontade, amados, agora não é mais a minha, é a dele. E se a dele for diferente da minha, sinto muito. É uma escolha. Você pode dizer não? Pode. Eles poderiam ter dito: não, Senhor, nós vamos ficar aqui na Venezuela. Você sabe o que ia acontecer? Deus ia permitir, porque Deus nos deu oportunidade de fazer escolhas. Mas certamente eles não iriam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a perfeita vontade de Deus, ela só vem mediante a obediência. Sem obediência à palavra de Deus, ninguém vai experimentar a sua total e plenitude de vontade. Então tem que fazer conta. No Evangelho de João, capítulo 6, nós já estamos indo para o final, tá?
Evangelho de João, capítulo 6. Eu citei aqui no culto de ceia. Eu li aqui no culto da ceia. Pode ser o versículo 56. João 6, 56. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. No versículo 55, Jesus diz: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebido. Até o capítulo 6 de João, Jesus tinha transformado água em vinho. Jesus tinha curado paralíticos. Jesus tinha multiplicado pães. E os milagres de Jesus atraíam as multidões, porque muita gente hoje está dentro de uma igreja por causa dos milagres de Jesus, ou na expectativa que ele faça um milagre. Só que de repente Jesus, ele parou de fazer milagre e ele começou um discurso. E nesse discurso ele começou a falar que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 57, João 6, 57. Vai tocando aí agora, está entendendo? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem que pode ouvir isso? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? O que aconteceria então se visse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora preste atenção no versículo 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Enquanto Jesus estava fazendo milagre, andando sobre as águas, transformando, multiplicando o pão, curando o cego, transformando água em vinho, todo mundo queria Jesus. Todo mundo queria estar com Jesus. Mas quando Jesus começou a dizer que precisava comer da carne dele e beber do sangue dele, as pessoas pensaram: esse cara aí deve ser um canibal. Ele deve ser um canibal. Que negócio é esse de comer carne e beber sangue? Eu vou traduzir para você entender o que significa isso. O que significa comer carne e beber sangue de Jesus? Meu Deus, que coisa esquisita. Eu vou traduzir Filipenses 3, versículo 10. Filipenses 3, versículo 10. Está aí a tradução. Você vai entender. Isso foi o Espírito Santo que me falou antes de vir para cá. Bota no versículo 8, versículo 10. Versículo 10. Na minha Bíblia diz: desejo conhecê-lo. Aqui é o apóstolo Paulo, São Paulo está liderando o campeonato, né? É por pouco tempo, o Flamengo já vai pegar, joga logo. Desculpa aí, é o São Paulo, né? Mas é o da Bíblia agora, desculpa, é só a piadinha do pastor para descontrair você. São Paulo escrevendo a igreja de Filipos, né? Ele vai dizer assim: ó, eu desejo conhecer a Cristo, eu quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. E ele vai dizer assim: ó, a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte.
Isso aqui, amado, deixa eu ler no versículo 10. Isso aqui, ó, é comer da carne e beber do sangue de Jesus. Comer da carne e beber do sangue de Jesus é você estar disposto a participar dos seus sofrimentos. Porque se seguir a Jesus, tem dia de bênção, tem dia de glória, tem dia de honra. Quantas vezes eu já fui honrado? Quantas vezes eu recebi bênçãos? Quantas vezes Deus me abençoou? Quantas coisas? Mas já teve dias de lágrimas, teve dias de luto, teve dias de perdas, teve dias de dores. Então, se conhecer a Jesus, para conhecê-lo e receber o poder da sua ressurreição, todo mundo quer o poder da sua ressurreição. Quando o pastor fala aqui, né, com poder, com glória, com fogo, então todo mundo quer o poder da ressurreição, mas nem todo mundo quer ter a participação dos seus sofrimentos. Então, comer da carne e beber do sangue dele é participar dos seus sofrimentos, é você se conformar com a morte dele. Quantos estão entendendo? Só que fica tranquilo, né? Eu vou jogar um pouquinho de água. Sabe quando você está fazendo um churrasco e com o fogo começa a levantar muito, você vai lá com aquele negocinho de água, né? Ô Pedro, joga um pouquinho de água, né? Eu vou jogar um pouquinho de água agora para acalmar um pouco esse fogo. Pode ter certeza, amados, que a comunhão dos sofrimentos na época de Paulo não é a mesma comunhão dos sofrimentos de hoje. Não aqui no Brasil. Na época de Paulo, de São Paulo, não que está liderando o campeonato, mas o São Paulo da Bíblia. Na época de São Paulo, comunhão dos seus sofrimentos, ela está disposta a morrer mesmo. Tanto é que, provavelmente, Paulo foi decapitado, né? Tiago morreu ao fio da espada. Todos os apóstolos tiveram mortes truculentas. Pedro provavelmente foi crucificado de cabeça para baixo. Então, na época dele, comunhão com o sofrimento era coisa nível hard, Anderson. Ela está disposta a morrer mesmo. Hoje, aqui no Brasil, comunhão com os sofrimentos, sabe o que é? É deixar de jogar futebol no domingo à noite para vir no culto. É deixar de assistir aquele programa na televisão para ir num programa da igreja. Em vez de ir no show, é Gustavo Lima que chama? É isso assim. Em vez de ir no Gustavo Lima, você vem num chá de mulheres com a pastora Patrícia. É isso hoje, né? É bem mais light. É muito mais light. Mas ainda assim, mesmo que é muito mais light, ainda assim, muitos não querem. Na época, bota ali de novo ainda João 6. João 6,66. Então, quando Jesus disse que para seguir ele tinha que comer da carne dele, beber do sangue dele, muitos começaram a retroceder e já não estavam mais com ele. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12 apóstolos: quereis vós também ir embora? Ó Jesus dando oportunidade de escolha aí, ó. Vocês querem ir embora também? Versículo 68. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras da vida eterna. Jesus chamou, perguntou para todo mundo: vocês querem ir embora também? Pode ir. Aí Pedro se levantou no meio de todo mundo: não, Senhor, para onde que a gente vai se só tu tens palavras de vida eterna? Eu preguei aqui sobre o jovem rico. Você lembra do jovem rico? Jesus disse: você quer me seguir? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Simples assim. E ele ficou triste e não quis seguir Jesus. E Jesus seguiu o caminho dele. E os apóstolos perguntaram: poxa, como é difícil para um rico entrar no caminho de Deus, né? Aí Jesus disse: é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha. Mas por quê? Porque as riquezas impedem alguém de seguir Jesus? Não. Mas quando o coração está nela, sim. E aquele jovem rico demonstrou que amava mais as riquezas do que Jesus. E era só um teste. Porque eu tenho certeza que se aquele jovem rico tivesse decidido seguir Jesus, Jesus não ia tirar tudo dele. Jesus não quer deixar ninguém pobre. Com certeza Jesus ia dar umas dicas para ele: vamos construir um orfanato, né, Nisso? Vamos construir uma obra aí para ajudar os pobres, né?
Não vai precisar perder tudo, mas era um teste. E Jesus faz teste com a gente. Jesus é especialista em fazer teste. De vez em quando ele faz um teste. Todo mundo que está aqui, ó, sem nenhuma exceção, nesse exato momento está passando por um teste. E aí? Quais vão ser as minhas decisões diante desse teste? Para encerrar, amados, eu não queria, mas Jesus mandou. Eu vou encerrar com o texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 15. Apocalipse 3, versículo 15. Eu conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus, diga misericórdia. Muitos aqui estão conhecendo um Jesus hoje que você não conhecia ainda, né? O que representa o morno, amados? O morno é a pessoa que está em cima do muro. O morno é aquela pessoa que está cocheando entre dois pensamentos. Ele não sabe se ele serve a Baal ou se ele serve a Deus. Ele não sabe se ele é de Jesus 100% ou se ele é do mundo. Então ele é um morno. Ele está em cima do muro. Ele não sabe o que ele faz. Não, mas se eu decidir seguir a Jesus, um monte de amigos vão pensar, ó, virou para crente, ó. Coitado, deixou os crentes fazer lavagem cerebral. Os crentes fizeram lavagem cerebral nele, tadinho, coitado, foi enganado. A gente vai ter que passar por esse tipo de humilhação. Seguir a Jesus vai implicar em ofensas, acusações, perseguição. E aí? Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para dizer, um dia eu sou de Deus, outro dia eu sou do mundo. Um dia, né, como os nossos irmãos, né? Eu vou aprontar todas no período de carnaval, sexo, droga e rock and roll, né? E aí depois eu vou fazer uma quaresma, 40 dias me purificando. Não, isso daí é abominável. Como assim? Eu vou fazer tudo errado, vou usar droga, vou me beber, vou me prostituir, e aí depois então eu faço 40 dias de penitência, eu vou me limpar? Como assim? Não, irmão. Isso aí é uma cegueira absurda. Deus é santo. Eu não tenho que pecar para depois pedir perdão. Eu vou pedir perdão se eu pecar por acidente. Mas não, eu saio por aí pecando, fazendo tudo errado, e agora então é só pedir perdão, está tudo certo? Não, vai ter consequência, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Todo pecado vai ter consequência. E Deus planejou a consequência para nos disciplinar, para que a gente não volte a cometer o pecado. Deus é santo. De Deus não se zomba. Eu postei no meu stories ontem, acho que é uma americana. Eles fizeram uma montagem no vídeo, né? Ela rasgou a Bíblia numa palestra lá, pegou, rasgou a Bíblia toda em pedaços. E depois de uma outra palestra dela, ela começou a fazer piadinha, né? Dizendo, que negócio é esse? Né? Que eu não peguei Covid, eu não fiquei doente, e foi Jesus que me protegeu. E ela começou a fazer piadinha, como se debochando que Jesus não era capaz de proteger uma pessoa do Covid ou de uma doença. E ela, quando terminou de falar isso, ela simplesmente teve um infarto fulminante e morreu. Botei lá no meu stories. Eu não gosto de botar essas coisas no stories, né? Mas eu coloquei porque de Deus ninguém tira farinha. Deus é santo, mano. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para brincar com Deus. Eu tenho que tomar uma decisão firme. Vai me custar o quê? Vai me custar tudo. Porque para Jesus custou tudo. Custou a sua própria vida. Duro esse discurso, pastor Cristo. Foi a mesma coisa que os discípulos disseram quando Jesus falou: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Os discípulos disseram: duro esse discurso. Quem pode te seguir, Jesus? E ó,
Leão da Montanha, saída imediata pela esquerda. É pela esquerda mesmo, né? Mas Pedro disse: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Feche seus olhos. Essa noite, Deus marcou um encontro com a gente aqui, para nos lembrar da responsabilidade que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus, participar de uma igreja, ou da igreja de Jesus, não é frequentar um clube, onde você paga uma mensalidade por mês, e você vai naquele lugar, usa tudo que tem direito, e faz tudo que você quer. Seguir a Jesus nos dá direito a bênçãos, nos dá direito a recompensa, nos dá direito à vitória, nos dá direito à honra, nos dá direito a ir morar no céu, porque quem crê nele não será confundido. Mas eu tenho um preço a pagar: negar a minha vontade, negar a minha carne, negar as paixões da carne, os desejos da carne, negar as minhas vontades, para que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Seguir a Jesus não me dá direito de permanecer em cima do muro. Se eu ficar em cima do muro, um dia eu sou de Jesus, outro dia eu não sou, um dia eu sou, outro dia eu não sou, ele vai dizer: porque você é morno, eu estou disposto a te vomitar. Quem dera fosses quente ou frio, mas porque és morno, eu estou pronto para te vomitar. Essas palavras não é do pastor Cristian, essas palavras são de Jesus. Pastor Cristian é só um vasinho de barro, cheio de defeito, que ele escolheu aqui nessa noite para falar com você. Mas essas palavras que eu acabei de falar não são minhas, é Jesus falando para a sua igreja: seja quente. Pergunto para você nessa noite: que escolha você vai fazer? Qual é a decisão que você toma nessa noite? Qual é o caminho que você escolhe trilhar? O largo ou o apertado? O estreito ou o de prazeres? Deus está nos chamando nessa noite. E a palavra de Deus diz: se nessa noite ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Deus está nos chamando para um compromisso sério com Ele. Não dá mais para brincar de crente. Não dá mais para brincar de membro de igreja. Deus está chamando a igreja para um tempo de responsabilidade. Muitas almas lá fora estão indo para o inferno, estão se perdendo, e Deus está contando comigo e com você nesse tempo. É tempo de despertar a igreja, é tempo de despertar. Nós temos uma missão. Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos uma missão. Estamos cumprindo a nossa missão? Estamos anunciando o amor de Jesus? Nessa noite Deus nos chama para um compromisso sério com Ele. Quantos querem? Quantos querem assumir esse compromisso? Eu vou desafiar você a ficar de pé aí onde você está. Aqueles que querem renovar a sua aliança com Deus. Josué, a exemplo de Josué, que disse: nessa noite vocês decidem quem vocês querem seguir. Se querem seguir o Baal, se querem seguir os outros deuses do outro lado do rio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos querem servir ao Senhor? Quantos querem dizer sim para Jesus? Por mais que exista um preço a pagar. Eu vou pedir para a Indianara, se ela acha ali uma música. Ainda existe uma cruz diante do trono. Oxalá que os ministérios de louvor do tempo atual eles comecem a gravar umas músicas assim. Ou se tu puder, aquela do Juliano Som, foi lá na cruz do Juliano Som, o Ministério Livres, é melhor ainda. Feche seus olhos.
Feche seus olhos. Presta atenção nessa música. Pode aumentar o som. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Prestar atenção na letra dessa música. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que provaste o teu amor. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz. Quando Jesus caminhou na direção do local onde iria ser crucificado, Ele carregou a nossa cruz. Mas no meio do caminho, Deus Pai concedeu a Jesus um momento de alívio, um momento de refrigério, escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe este alguém, sim, para ser um participante da sua glória, mas não antes de ser um participante da sua cruz. A Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Ninguém. Talvez paralisados pelo medo dos romanos, medo do povo, ou até mesmo o medo da dor. Mas Deus, em sua soberania e graça, escolheu Simão. E hoje Ele continua a escolher. Hoje o Deus que não muda continua a escolher homens e mulheres para cumprirem os seus chamados. Ele escolheu a mim. E certamente escolheu a você. Deus te escolheu para ser um participante da sua glória. Deus te escolheu para ser um participante da sua honra, força, eternidade. Porém, tudo isso através da cruz. Eu te convido a voltar no tempo. Volte para o dia da crucificação do Senhor. Veja e escute. Quem carregará comigo a minha cruz? Quem caminhará comigo este meu caminho? Quem me seguirá? Quem me ouvirá? Onde estão os que dizem me amar? Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu digo. Nós dizemos sim para Ti nessa noite, Senhor Jesus. Nós dizemos sim para Ti nessa noite, Senhor Jesus. Nós escolhemos Te seguir, Senhor. Nós escolhemos dizer sim para Ti, Senhor. Custe o que custar, seja lá o preço que for. Nós dizemos sim para Ti, Senhor Jesus. Sim para Ti, Senhor Jesus. Nós queremos carregar a nossa cruz. Aleluia.
Quantos dizem sim para Jesus essa noite? Quantos dizem sim para Jesus essa noite? Assuma um compromisso com Ele nessa noite. Eu te seguirei, Senhor Jesus. 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 Então somente nós te pedimos ajuda. Fortalece os nossos braços. Fortalece o nosso espírito. Fortalece a nossa alma. Fortalece o nosso coração. Queremos te seguir, Senhor. Nós escolhemos te seguir, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos aliviar a tua dor, Senhor Jesus. Queremos aliviar a tua dor, Senhor Jesus. Aleluia. Pode glorificar o nome de Jesus. Amém. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Em nome de Jesus. Como dizia uma frase muito antiga, nunca peça a Deus para aliviar o peso que está sobre o teu ombro, mas peça para Ele que te dê ombros mais fortes para levar a sua cruz. Amém? Não adianta desistir dela, porque nós vamos precisar dela. Jesus levou a cruz dele e nós temos a nossa. Amém? Queria convidar você a ficar de pé e abraçar, cumprimentar pelo menos umas 7, 8 pessoas aí antes da gente ir embora. A gente vai encerrar esse culto com aquela musiquinha. Eu preciso de você, você precisa de mim. E não vai embora sem cumprimentar o seu irmão, né? Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês.